E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma análise completa sobre a habilidade Utito-Tempo. Será que o EK está tão fraco assim? Ou será que o EK está igual ao que era antes do balanceamento? Ou ele está mais forte? Vamos tentar entender tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa um like e compartilha com seus amigos, isso é muito importante. Para responder essa pergunta, nós precisamos entender como a habilidade funcionava antes do balanceamento, depois do balanceamento e após o nerf. Então nós vamos analisar os três pontos. O Utito-Tempo antigo, ele usava 35%, então ele buffava 35% sobre a skill base. Isso aqui é muito importante porque o bônus ele era aplicado apenas à skill base do personagem. Ele ignorava equipamentos, ou seja, o skill do equipamento entrava depois do Utito-Tempo. Então aqui nós temos uma fórmula. A skill final, que é a skill final que eu vou ter, ela vai ser o skill base do personagem vezes 1,35 mais a skill do equipamento. Então vamos aplicar essa fórmula no meu EK, que tem skill base de 107 e ganhava 12 de skills e equipamentos. Sem o Utito antigo, ele ganhava 119 de skills. Com o Utito antigo, aplicando a fórmula, ele ganha 156, ele fica com 156. Ou seja, ele ganhou 37 de skill. Já um EK com skill base de 120, ganhando os mesmos 12 de skill e equipamento, teria sem o Utito 132. Aplicando a fórmula do Utito antigo, ele ficaria com 134, ou seja, ele ganharia 42 de skill, 5 skill a mais do que o EK que tem 107, 5 skill a mais do que o meu EK. Então no modelo antigo, quanto mais skill você tinha, mais skills você ganhava no Utito-Tempo. Agora vamos analisar depois do balanceamento, antes do nerf. Depois do balanceamento, o bônus deixou de ser 35% e passou a ser 30% sobre o skill total. Não é mais sobre o skill base, é sobre o skill total do personagem, ou seja, skill base mais os equipamentos. Então a fórmula ficaria essa: skill final é igual a skill base mais equipamentos vezes os 30%. E o que isso muda na prática? Vamos olhar o nosso EK. Skill base 107, ganhando 12 de skill e equipamento. Então sem o Tito 119, aplicando a fórmula, então ficaria 155 de skill. Eu estaria ganhando 36, um skill a menos do que o Utito-Tempo antigo. Agora vamos pegar esse mesmo EK com skill base de 120. Ele está ganhando 12 de skills e equipamentos. Sem o Tito ficaria 132. Quando eu aplico essa nova fórmula, faço o skill base mais os 12 de equipamentos e depois eu aplico o Utito-Tempo de 30%, eu vou ter um resultado de 171,6. Novamente, eu vou ter que arredondar para cima, eu tenho 172 de skill. Ganho 40 de skill nessa fórmula. Se vocês se recordam, o skill antigo, o Utito-Tempo antigo, ele me dava 42. Então eu perdi 2 de skill nesse EK com skill base de 120 e os mesmos 12 de equipamentos. Enquanto no EK com skill base de 107 e os mesmos 12 de equipamentos, eu perdi 1 de skill. Então veio a pergunta: será que eu consigo fazer com que esse Utito novo tenha uma relevância igual ao Utito antigo? Ou seja, será que existe uma quantidade de itens que eu possa comprar que quando eu aplicar a fórmula do Utito seja igual eu ter aplicado a fórmula do Utito antigo? Então vamos ver isso aqui. Como é que eu faço? Eu preciso colocar as duas fórmulas em equivalência. Eu pego a fórmula depois do balanceamento com 30%, coloco em equivalência a fórmula antes do balanceamento. Fazendo a simplificação, eu chego a essa fórmula base. Eu tenho que ter em itens o meu skill base dividido por 6. Vamos ver isso na prática. O meu EK
tem skill base de 107. 107 dividido por 6 é igual a 17,8 de skills em itens. Ou seja, 18 de skills em itens. Lembra, o Tibia não trabalha com número quebrado. Eu preciso sempre estar arredondando isso. Então eu faço o Tito Tempo antigo. Eu faço 107 vezes 1,35 mais os 18 de skills em itens. Eu tenho o resultado de 162. Agora aplicando para a fórmula depois do balanceamento. 107 mais 18 vezes 1,3. Os mesmos 162. Ou seja, para o meu EK 107 de skill, eu preciso de 18 de skills em itens. Eu preciso comprar itens que me deem 18 de skill no conjunto completo para que a fórmula seja equivalente. E no skill 120, quanto que eu preciso? No skill 120, eu vou fazer 120 dividido por 6. Eu vou precisar de 20 de skills em itens para ele ficar igual ao Tito Tempo antigo. Foi um nerf? Sim e não. Se você não tem itens suficientes para fazer essa equivalência, foi um nerf. Agora, se eu tiver, por exemplo, no meu skill base 107, eu tiver não 18, mas 20 de skills em itens, 21, 22 de skills em itens, essa fórmula de 30% vai ficar maior do que o Tito Tempo antigo. Ou seja, se eu conseguir fazer com que a quantidade de skill de itens que eu tenha ultrapasse o meu skill base dividido por 6, eu vou estar ganhando em relação ao Tito Tempo antigo. Agora vamos falar sobre o verdadeiro nerf. Não é mais sobre 30%, mas sim 25% da skill total. E isso tem uma relevância muito grande, porque, por exemplo, o meu EK com skill de 107 mais 12 de skills e equipamentos, ele vai ficar nesse cálculo com 149 de skills. Se eu fizer uma comparação em relação ao de 30%, ele perde 6 pontos de skills. E em relação ao Tito Tempo antigo, ele perde 7 pontos de skills, o que é um nerf bem grande. Fazendo a equivalência com o Tito Tempo antigo, eu teria essa fórmula de skill base dividido por 2,5. Então, para um skill base de 107, eu precisaria em itens 42 de skill para igualar o Tito Tempo antigo. E na skill base 120, precisaria de 48. Não existe hoje no Tibia itens suficientes que eu consiga colocar no EK para dar 48 de skill. Então isso realmente foi um nerf, porque é praticamente impossível igualar o Tito Tempo antigo com o que o Tibia entrega hoje em equipamentos. Conclusão: a mudança em si foi um pequeno nerf que dá ali para você controlar com base nos equipamentos. Não é bem um nerf, seria mais uma mudança na fórmula de cálculo, aonde você mudaria o cálculo, em vez de focar em skill base, você focaria em equipamentos. Agora, o nerf, ele torna impossível você alcançar a mesma quantidade de skill que o Tito Tempo antigo dava. Sabe aquele seu amigo que fala: tá reclamando demais, não foi esse nerf que vocês estão falando porque o cálculo é com base em equipamentos? Mostra esse vídeo aqui pra ele e manda ele colocar um comentário se realmente ele mantém a mesma opinião. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e fazer um comentário. Muito obrigado e até mais!